E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva propõe um fórum de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia, ao invés de enviar munição à nação ucraniana. O pedido por munição havia sido feito na semana passada pelo governo alemão. Para repercutir este tema é que conversamos agora com o Flávio Aguiar, que é analista internacional. Flávio, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Bem-vindo. O prazer é meu de estar novamente aqui, agradeço pelo convite. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Nós te escutamos bem, Flávio. Então, perfeito. Então vamos começar falando sobre essa palavra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou na sua proclamação sobre a questão da guerra que acontece na Ucrânia, de criar um fórum de paz. Ele indo aí um pouco no caminho de se solucionar o conflito e não levar mais munição para que ele se alongue, né? Gostaria de ouvi-lo, Flávio, sobre essa declaração de Lula e sobre o que vem acontecendo na Europa perante a eleição dele aqui. Qual tem sido a repercussão da eleição de Lula na Europa? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de começar pela sua última questão, na verdade. A repercussão da eleição de Lula, tanto quanto a derrota de Bolsonaro, teve uma repercussão muito positiva aqui na mídia, entre os governos europeus e, aliás, em outras partes do mundo também, na América Latina, nos Estados Unidos, na África, até a Austrália se manifestou positivamente sobre isso. Quer dizer, houve um alívio geral pela derrota de Bolsonaro e uma saudade de Lula como um político, um estadista que, concorde-se em gênero, número, grau ou somente em alguns aspectos da atividade dele, ele merece, sobretudo, confiabilidade e respeito. Isso foi unânime, tanto que, quando houve a tentativa de golpe, o final da tentativa de golpe, pelo menos nesta fase, de 8 de janeiro, a reação aqui negativa quanto a essa tentativa foi unânime. Reuniu, assim, desde políticos de esquerda, como o do Rassemblement National da França, passando por governantes e políticos de centro-direita, de centro, de esquerda, até mesmo essa tentativa teve o repúdio da extrema-direita europeia. Já visto as manifestações, por exemplo, do governo polonês, que é uma direita, e também no italiano, que também é de extrema-direita, que foram de apoio à democracia brasileira, de apoio a Lula e de repúdio à tentativa de golpe. Então, nesse mês de janeiro, vivemos uma lua de mel aqui, nós brasileiros que estamos no exterior, e no caso estou aqui em Berlim, né? Presenciamos essa reunião entre o presidente Lula, a mídia e os governantes europeus. A visita de Scholz à América Latina, sobretudo foi o Chile, Argentina e Brasil, e também com a menção a essa difícil guerra na Ucrânia, as coisas sofreram uma pequena alteração. Eu vou me referir a isso também agora aqui, porque veja só, eu acompanhei aqui a declaração conjunta pela televisão, na Band News, do chanceler Olaf Scholz de Lula, né, com respostas aos jornalistas e tal. Eles abordaram uma pauta enorme de questões e manifestando uma enorme concordância. Clima, Amazônia, energia renovável, a questão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, acordo econômico, que não é unânime aqui na Europa, existe muita resistência do parte da França, mas Scholz e Lula manifestaram uma grande concordância. Lula revelou a disposição de reestudar a posição do Brasil quanto ao ingresso na OCDE, né? Esse
clube dos países mais ricos, com alguns apensos, né? E o Brasil sempre teve uma posição assim hesitante de entrar ou não, mas ele se dispôs, pelo menos, a rediscutir a questão. Falou-se até no Clube do Clima, assim como se falou nesse grupo de paz, né, para ver se consegue auxiliar a resolver essa questão da guerra da Ucrânia. Falou-se até em mercado verde e outros temas, onde uma ampla concordância entre Olaf Scholz e Lula, uma manifestação das políticas de ambos os governos. Eu diria até que, com relação à guerra na Ucrânia, houve uma grande concordância. Quer dizer, Lula, por exemplo, condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso ficou muito claro, né? Igualmente, claro, Olaf Scholz fez o mesmo, né? Existe uma diferença quanto à avaliação do que o papel dos países podem exercer com relação à paz na Ucrânia. Aqui na Europa predomina uma visão, inclusive na mídia, sobretudo na mídia alemã e europeia, de que é necessário derrotar a Rússia. E Lula, evidentemente, descartou isso. Ele colocou como bandeira primeira a questão da paz, não a questão da derrota de um ou de outro lado, né? Ele ressaltou, o que é verdade, que o Chão fez uma série de tentativas no sentido de evitar a guerra. Entretanto, aqui na mídia alemã, sobretudo, ganhou enorme espaço o fato de Lula usar a autorização da munição fabricada no Brasil, os tanques que vão ser fornecidos para a Ucrânia, pela Alemanha e até por outros países que têm o mesmo tanque, esse Leopardo 2, que vai ser fornecido para o governo de Kiev, né? Disse, no meu entender, com toda razão, que não é do interesse do Brasil, nem da América Latina, participar de uma forma ou de outra dessa guerra. É do interesse participar de um esforço, mesmo que seja limitado, ele mesmo ressaltou, difícil. Ocorre aqui na Alemanha, inclusive, a mídia exerce uma pressão enorme sobre o Olaf para favorecer o governo de Kiev no sentido de tentar isso que eles chamam de derrotar a Rússia, seja lá o que isso signifique. Pode significar recuperar os territórios que a Rússia ocupou, pode ser que signifique recuperar a Crimeia, que a Rússia, na verdade, reanexou, que a Crimeia era da Rússia até os anos 50, né? Seja o esforço para derrubar a Putin no governo russo, enfim, seja lá o que for, né? O fato é que, nesse sentido, o Partido Social Democrata Alemão, dentro do que governa a Alemanha hoje, junto com o FDP liberal, o Freiheitliche Partei, e o Partido Verde, né? O Partido Social Democrata é o que manifesta, através da sua líder Olaf Scholz, a maior reticência em fazer guerra. Os verdes estão sendo chamados aqui na mídia alemã de verde-oliva, já porque se tornaram defensores entusiastas da OTAN e do apoio incondicional ao governo de Kiev. E também o FDP, naturalmente, partido de inspiração liberal, né, no campo econômico, ele se manifesta também a favor da incondicional ao governo de Kiev. É irado fazer qualquer crime à OTAN. E Lula fez isto. Ele, naturalmente, como eu já apontei, ele criticou a Rússia pela invasão de um país, a Ucrânia, independente, e a tomada desses territórios que foram ocupados agora, né? Mas ele criticou também a OTAN, criticou também o comportamento dúbio, para dizer o mínimo, estou seguindo as palavras de Lula, que é uma visão mais Cristo, mas ele criticou esse comportamento dúbio do governo de Kiev. E isso, na mídia aqui, é considerado algo completamente inadequado. Inclusive, a mídia aqui, a maioria dos comentaristas, tem feito uma pressão enorme sobre o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, para que ele tenha uma postura mais decidida em apoiar o governo de Kiev na guerra contra a Rússia.
né? Inclusive, dentro do governo alemão, o Partido Social Democrata, da coalizão que dirige o governo alemão, é o que manifesta, através de Olaf Scholz, mais urgência em dar esse apoio incondicional à guerra. O Partido Verde, não sei se estou repetindo já o que ouviram, mas o Partido Verde vem sendo, inclusive na mídia alemã, de Partido Verde Oliva. Está lá a adesão entusiasta que ele tem tido à política belicista da própria OTAN. Então, aqui houve um destaque desmesurado desse desacordo. Quer dizer, o governo alemão pediu realmente que o presidente Lula autorizasse o envio da munição produzida no Brasil para os tanques Leopardo 2, que vão ser enviados para a Ucrânia. E o presidente Lula se negou, né? Agora, ressaltei, né, no encontro entre ambos, 95% de acordo, uma série de temas que são fundamentais da geopolítica contemporânea, né, que vão desde as questões climáticas até as questões sociais. Aproveitando, dentre esses temas, também teve o encontro da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, com a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja. Teve aí um anúncio de uma verba para ações ambientais, né, muito importante, inclusive, que mostra que essa capacidade do governo Lula também de estar atento para os problemas aqui e buscar parcerias internacionais para a proteção do meio ambiente, né, para olhar aí para as terras indígenas. A gente vê o povo Yanomami sofrendo bastante com a desnutrição, enfim, e vários outros desastres que ocorreram no governo anterior de Bolsonaro e que não teve a mesma capacidade de fazer essas ações. Queria que você falasse um pouquinho desse anúncio feito em conjunto pelos governos do Brasil e Alemanha também nesta semana. Começou essa questão com a retomada do Fundo Amazônico, do Fundo de Proteção à Amazônia, né, que havia sido suspenso esse Fundo de Proteção devido à política claramente não só irresponsável, né, política agressiva do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente e em relação aos povos indígenas. Quer dizer, não só a Noruega também, que aliás é a principal, no momento é a principal contribuinte desse fundo, né, havia suspendido. Quer dizer, e agora o governo Lula vem buscando acertadamente não só a liberação desse fundo, mas a ação, né? Então, esse anúncio feito pela ministra do Meio Ambiente da Alemanha, junto da ministra Marina Silva, ele é altamente positivo, e isso é um aspecto altamente positivo, sim, considerado aqui pela mídia e governantes da Europa inteira. Quer dizer, que estão preocupados com o destino da Amazônia, mas também estão preocupados com os destinos da democracia brasileira. Então, isso teve uma repercussão extremamente positiva. O governo Lula vem buscando a adesão de outros países a esse fundo, né? Por exemplo, o conservador, se dizer, do Reino Unido, a Inglaterra, já que está estudando a possibilidade de participar também desse fundo de Amazônia. O mesmo acontece, ainda mais delicadamente, mas que com aproximação entre o presidente Emmanuel Macron e o presidente Lula, o mesmo acontece com a França, que também está estudando a possibilidade de participar desse Fundo de Proteção à Amazônia. Provavelmente, esse é um tema que vai ser debatido também quando da visita está sendo programada do presidente Lula aos Estados Unidos, onde ele deve se avistar com o presidente Joe Biden. Além de que, possível, pode até ser tratado na visita que também está sendo programada na China, onde certamente Lula vai abordar também a questão da Ucrânia, né? Lula privilegia a questão da participação nesse esforço de paz, de um modo geral, devido à clara ascendência econômica que agiu sobre a Rússia, né? Então, nesse sentido, a posição do governo alemão foi extremamente positiva e extremamente receptiva em relação a essa promessa de campanha que está se tornando realidade agora, devido ao governo vem tomando já medidas muito efetivas
né, embora iniciais, no sentido de proteção da Amazônia, de proteção ao povo Yanomami, né, para consolidar não só essa proteção, mas a credibilidade do governo brasileiro em fazer essa proteção, coisa que foi contida pela política genocida do governo de Bolsonaro. Obrigado, Flávio Aguiar, analista internacional com quem a gente conversou há pouco. Sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu agradeço e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Abraço.